Pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 1º de junho de 2021, são 8 horas e 42 minutos. Estamos começando o segundo encontro síncrono do curso de Filosofia 3, no curso técnico integrado em agropecuária. Conforme tínhamos combinado, o nosso recorte temporal e filosófico, ele se dá aí nesse período, nesse contexto que se chama modernidade. E a gente vai, então, na aula de hoje, começar aí propriamente a falar dos conteúdos, né, enfim, dos assuntos, dos temas, das produções filosóficas que aconteceram nesse tempo, e por que a gente chama, ou quem que inventou essa ideia de que esse período é o que se chama modernidade, e quais foram as principais transformações que aconteceram aí na história, não tão recente, né, mas do ponto de vista da história da cultura ocidental, da humanidade também, no sentido mais amplo, é algo muito recente, tá? Então, vocês têm como tarefa, né, eu já havia indicado na semana passada, começar a leitura de um texto, né, que é uma peça de teatro, do Christoph Marlowe, A Trágica História do Dr. Fausto, e vocês não têm que, né, nesse primeiro momento, terminar de fazer leitura dela, ou enfim, já compreender toda ela agora de início, né? Até porque eu acredito que não seja assim o tipo de leitura, o tipo de literatura mais comum, né, que vocês estejam fazendo, mas ele é um texto um pouco mais... tem uma forma diferente, né, como é uma peça de teatro, então são os personagens falando, né? Então isso também pode truncar um pouco a leitura. Mas a ideia é que a gente possa, ao longo dessas 9 semanas, a partir de agora, né, que a gente possa assim, entender um pouco o contexto, né, dessa peça e as histórias que se passam com o seu personagem principal, como um exemplo, né, do surgimento do chamado homem moderno. Homem no sentido não de ser do sexo masculino, mas, enfim, a humanidade no sentido mais amplo. Né? É um tipo de ser humano, né, se a gente pode dizer assim, né, uma mentalidade, um jeito de ser humano, tá? Que ali o personagem, o Fausto, né, que é o nosso personagem, ele muito bem representa esse ser humano, né? O Sandro falava no início, né, que era um homem muito indeciso, né? Mas ao mesmo tempo ele era um homem muito prático e muito seguidor das suas ideias, né? Essa é uma das características, né, do mundo moderno, né? Um homem muito menos voltado para as reflexões de cunho teológico, né? Por isso se chama moderno, em oposição ao que se tinha até então, que era o chamado mundo medieval, o mundo cristão, o mundo conhecido da época, né? E esse homem moderno, então, ele tem algumas particularidades muito específicas, né? Que o personagem do livro representa, tá? Mas muito bem, então, para essa semana, eu vou mostrar para vocês já agora o que vai ter no Moodle. Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Consegue visualizar a minha tela já, pessoal? Sim. Beleza. Então, assim, ó, para essa semana, o Sandro me falou que vocês não tinham, até então não estavam com muita coisa, né? Essa semana, então, começam leituras mais sistemáticas dos conteúdos que a gente vai tratar, tá bom? Então, aqui eu coloquei 2 textos, tá? 3 textos, na verdade, né? 2 que são, é um capítulo de um livro, desse livro aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas esse é um manual de filosofia que ele apresenta alguns aspectos históricos aí, né, da filosofia, tá? Então, vocês têm 2 partes desse texto, ele está dividido em 2 partes. Então, vocês têm a Filosofia Moderna, parte 1, e Filosofia Moderna, parte 2. A gente vai começar na aula de hoje a tratar desse primeiro tópico aqui, tá? Esse capítulo ele vai seguir nas outras semanas também, né? Tem mais leituras dele que eu vou tratar disso em outras aulas, né?
Mas para essa semana, então, são essas as 2 leituras obrigatórias. Tá? É importante que vocês façam a leitura. Eu vou falar delas um pouco na aula de hoje. No final da semana que vem eu concluo essa primeira parte aqui. Tá? E também, hoje, mais tardar amanhã, provavelmente amanhã, eu vou estar liberando um questionário com perguntas dissertativas para vocês responderem. Estava olhando, acho que são umas 10 perguntas que a gente tem ao final do capítulo para vocês responderem, e também vão responder no Moodle, né? Quem não conseguir fazer no Moodle pode fazer aí um arquivo e enviar também pelo Moodle, né? A resposta das questões. Tá? Também já computando uma tarefa avaliativa. Como falei para vocês, né? Toda semana a gente vai ter uma tarefa que vai valer nota, tá? Então, vai estar disponível para vocês até amanhã, mais tardar até amanhã à tarde, vai estar disponível para vocês responderem as questões, certo? Então, esse é o Moodle dessa semana, tá? Muito bem, vamos então propriamente o tema da aula de hoje, tá? Então, a gente vai estudar, como já foi falado para vocês, nesse primeiro, o equivalente ao primeiro trimestre, essas 3 semanas iniciais, a primeira, uma parte do que a gente entende de filosofia moderna. E a filosofia moderna tem um conceito que é bem importante que vocês devem sempre associar à filosofia moderna, que um conceito, né? Tem outros, tá? Vocês vão ver que vão ter outros conceitos, né? Mas um conceito bem importante associado à filosofia moderna é o conceito de racionalidade, que é esse que está aparecendo aqui, associado à ideia de modernidade. Sempre que a gente falar em modernidade, a gente precisa associar o conceito de racionalidade, tá? E aí depois a gente vai, eu espero que eu consiga explicar para vocês, né, a melhor maneira da gente entender o que significa essa racionalidade e por que ele é um conceito tão importante dentro da filosofia moderna, tá? Bom, mas a primeira pergunta, então, pessoal, o que é modernidade? Alguém arriscaria dizer o que entende, o que acha que significa, o que acha que é, ou como usa essa palavra modernidade? O que é modernidade? Alguém ousaria dizer algo? O que é modernidade? Quando vocês ouvem essa palavra, modernidade, o que lhes vem à cabeça? Que significados tem essa palavra modernidade? Normalmente a gente faz uma associação com algo novo. Algo novo. Quem foi que falou? Eu não reconheci a voz ainda. Sandro. Sandro. Sandrão. Algo novo. Sim. Que mais, pessoal? Alguma outra definição para a modernidade? Vocês podem escrever no chat lá também, pessoal. Alguém pode ler para nós também. O que vocês entendem que seja a modernidade? O que é algo moderno? O que significaria algo moderno? O Sandro já disse que talvez o significado, ou uma maneira como ele usa a palavra moderna para se referir a algo novo. O que seria, pessoal? Que outra ideia assim vocês teriam para a modernidade? Talvez algo diferente também. Algo diferente. Uhum. Que sentido tem esse algo diferente, assim? É um diferente que tem qual conotação? Como uma revolução, algo que rompe os padrões estabelecidos até então, alguma coisa assim. Uhum. E muda para que sentido? Para melhor, para pior? Torna as coisas mais difíceis? Torna as coisas mais fáceis? Qual que é o sentido que se dá a esse novo, essa revolução, essa mudança? Isso seria muito relativo, né? Porque eu acho que depende da perspectiva de cada um. Por exemplo, quando a modernidade chegou no século XV, XVI, parece que deixou mais fácil para as classes mais pobres, mas o pessoal da nobreza se ferrou legal, né? A gente já está trazendo algumas categorias aí já, né, bem mais específicas, né, Santo? Mas assim, a maneira como geralmente a gente usa a ideia de modernidade tem a ver com isso, né? Parece que algo assim, eu vou modernizar a minha casa, né? O que eu vou fazer com a minha casa? Vou transformá-la mais
De que forma ela vai assumir agora? Quando alguém diz, eu vou modernizar, esse carro agora ele tem algo mais moderno. O que ele tem em comparação com outros? Sim. Nesse caso, a modernidade seria uma coisa boa. Algo que vem para melhorar o estilo de vida. Isso, né? Então, vejam, isso é interessante de se falar, né? Se a gente fosse conversar hoje, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que nós estivéssemos conversando com pessoas desse contexto aí que o Sandro falou, né? Os cidadãos europeus do século XV, XVI, XVII, ali no que se chama, XVI, principalmente, XVI, XVII, né? Que se chama o início da modernidade. Se a gente conversasse com as pessoas daquela época lá, será que elas diriam que elas estariam fazendo algo moderno, né? Será que elas se proclamavam pessoas, não, eu sou uma pessoa moderna, não, isso aqui que eu estou fazendo é a modernidade, né? Essa primeira ideia é interessante, né? Não, elas não se consideravam modernas, muito pelo contrário, elas não estavam fazendo coisas novas, elas estavam, olha que doido isso, elas estavam buscando no passado, principalmente em culturas do passado, de modo especial os gregos e os romanos, modelos. Eles estavam voltando a estudar aquelas visões de mundo dos antigos, né? E procuravam fazer algo que, de fato, daí sim, eles procuravam fazer algo novo, né? Eles procuravam fazer uma transformação para mudar as coisas, né? Que estavam postas à sua época, mas eles foram buscar lá no passado, né? Mas, enfim, esse é um primeiro sentido. Então, eu falava para vocês aqui, na verdade, essa pergunta se desdobra numa outra, né? Quais seriam os principais aspectos, né, que caracterizam uma sociedade moderna? Né? O que vocês acham, pessoal? Né? O que caracteriza uma sociedade moderna, então? Né? Se a gente parar e pensar assim, será que a nossa sociedade hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que é uma sociedade moderna? Com base em que a gente diz que a gente se modernizou? Né? O que seria hoje dizer que uma sociedade é moderna? Né? Será que... Sim. O Estado laico, eu acho que seria uma característica bem importante, né? Sim. O que mais aí, pessoal? Alguém escreveu alguma coisa no chat, eu vi que deu um barulhinho lá antes. Não. Mais alguma outra característica, pessoal? E aqui que vem a pergunta que vai nortear a nossa discussão, o nosso encontro de hoje. Que transformações aconteceram? Quais as transformações que aconteceram ao longo do tempo, né? Que são importantes que vocês saibam, né? Que originaram propriamente o que a gente entende por modernidade. Esse conceito de modernidade, ele não é, então, dos pensadores, dos filósofos dessa época aí, do século XVI, do século XVII. Ele na verdade, já tinha essa diferenciação, bem como vocês disseram aqui. Existe algo que é mais antigo, existe algo que é mais novo, né? E o moderno sempre é aquilo que é o mais novo, tá? Esse é um sentido. Esse é um sentido da linguagem, né? Por exemplo, eu tinha um carro nos anos 90, que ele era um carro que ele não tinha vidro elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica. Aí você compra um carro novo nos anos 2010, geralmente os carros já vão vir ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, né? Ou seja, então ele passa a ser um carro moderno em comparação com aquele mais velho, lá dos anos 90. Estão entendendo isso? Esse é o sentido, né? Então, o sentido da palavra moderno sempre tem a ver com algo que é novo, algo que surge no lugar daquilo que vai ficando mais velho, né? Que se considera mais velho. Mas esse é um sentido, né? Aqui a gente vai estudar a modernidade como um determinado período histórico assentado em algumas bases filosóficas, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai tentar compreender algumas transformações que foram importantes na história do Ocidente para a gente compreender qual é a importância dessas transformações para esse mundo que se denomina mundo moderno
E aí a gente tem um recorte bem específico, que é do século XVI, XVII até o século XIX, tá? Então, esse é o período que, tradicionalmente, apenas para fins didáticos, né, e de forma artificial, a gente pode dizer até, que a gente denomina de modernidade. Então, é aquele período histórico do século XVI ao século XIX, que está assentado em algumas concepções antropológicas, algumas visões de mundo, algumas concepções filosóficas, né, que caracterizaram esse período, né, e que transformaram a sociedade ocidental, né, muito parecida com aquilo que nós temos hoje, tá? Se a gente comparar a sociedade moderna, ela ainda tem muitos traços da Idade Média, mas ela se torna muito diferente, é uma sociedade muito diferente das sociedades tradicionais, por exemplo, né? As sociedades, por exemplo, dos povos indígenas aqui no Brasil, ou de algumas ilhas no Oceano Pacífico, né? Papua Nova Guiné, por exemplo, né? A gente vai ter uma visão, uma forma de sociedade muito diferente, né, dessas formas tradicionais de sociedades, né? Então, aqui, o que a gente vai entender, e aí ela vai estar muito parecida com aquilo que nós somos hoje, né? Apesar de, cronologicamente, nós não estarmos mais nesse período histórico assentado em bases filosóficas que a gente denomina de modernidade, tá? Então, nesse terceiro ano, que o importante que vocês entendam bem o que aconteceu em algum momento da história, né, que transformou profundamente as sociedades, tá? Vou dar um exemplo assim também, ó. A própria formação técnica do curso de vocês, né? A ideia de você ter um curso técnico, né? Você ir na escola para aprender uma profissão, se profissionalizar, né? Essa é uma característica, assim, é um desdobramento, né, desse mundo moderno, né? O papel que o conhecimento, e um conhecimento chamado conhecimento científico, né? Qual que é a importância desse conhecimento para a sociedade moderna? A gente vai ver um pouquinho disso também na aula de hoje, tá bom? Bom, muito bem, vamos lá. Eu diria que, eu não, né? Como falava para vocês, né? O meu papel é transmitir, informar e formar vocês, trazer os conhecimentos produzidos e acumulados historicamente. Convenciona-se, né? É aceito pelos historiadores e pelos filósofos, né? Que esse mundo moderno ele tem alguns aspectos que todos concordam que mudaram, que em função desses aspectos o mundo mudou muito, tá? Eu vou listar eles aqui para vocês e vou explicar depois um por um, tá? O primeiro deles é o chamado humanismo renascentista, né? Então, a gente, como eu falava para vocês, a partir do século XIV, século XV, até aí metade do século XVI, final do século XVI, a Europa aí, principalmente numa região próxima ali da onde hoje é a Itália, né? Mas não somente ali, muitos pensadores, políticos, líderes políticos e intelectuais, artistas, eles vão retomar o pensamento de filósofos lá da antiguidade, lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, vão buscar as suas, ver como era o tipo de arte que eles produziam, né? E procuram, a partir disso, né, resgatar os aspectos, a forma de compreender o que era o ser humano. Por isso, o humanismo, tá? O humanismo renascentista como o nome já diz, né? É o renascimento, é o resgate da cultura humanista desses povos antigos, dos gregos e dos romanos, principalmente, tá? E aí, de modo especial, uma forma, né, ou uma característica desse humanismo, a ideia de que os seres humanos são dignos, que eles têm dignidade, né? Que cada indivíduo tem a sua própria dignidade, né? Por isso, essa é uma expressão em latim, né? Dignitas homines, né? A dignidade humana, o ser humano como alguém com dignidade, né? E vejam, pessoal, e por que esse resgate, né, dessa noção, ela passa a ser tão forte? Vamos lembrar que é nessa época que há uma força muito grande, uma presença muito forte da igreja cristã na vida das pessoas, do cristianismo, né? E não só isso,
Mas todo aquele processo, tem uma expressão para isso que agora eu não vou lembrar, mas há um endurecimento da perseguição às pessoas que procuravam assim não seguir tão fielmente esse cristianismo, né? Por exemplo, esse é o contexto da Inquisição, né? Esse é o contexto da caça às bruxas, né? E aí, então, todos esses autores começam a se questionar, bom, mas será que os seres humanos, onde é que a gente vai encontrar justificativas para fundamentar que cada ser humano tem a sua própria dignidade, tem a sua liberdade, tem a sua maneira de expor, a sua forma de pensar, o seu jeito de ser, né? E aí esses filósofos, pensadores dessa época, eles vão recorrer aos antigos filósofos da Grécia Antiga, os epicuristas, né? Os romanos, os estoicos, os neo-estoicos em Roma, né? Para poder, assim, fundamentar essa dignidade dos seres humanos. Então, esse é o primeiro aspecto. O mundo moderno está sentado na noção de que os seres humanos têm dignidade, tá? Independente de qualquer coisa, independente da classe social que eles pertencem, independente dos bens materiais que eles têm, independente da religião que eles seguem, né? E diga-se de passagem, os primeiros renascentistas, né, os pintores, os intelectuais, os artistas, os escritores, eles vão resgatar muitos aspectos pagãos, né? Tanto é que, por exemplo, os pintores renascentistas, né, eles vão fazer muitas obras, os caras eram muito sacanas, né? Eles vão fazer muitas obras de arte, talvez o exemplo mais conhecido seja a pintura da Capela Sistina pelo Michelangelo. Ele vai fazer, sim, vejam, a pintura de um teto dentro de uma igreja católica, né, que está lá até hoje, mas ele feita com símbolos cristãos, mas no meio de tudo isso ele coloca, assim, aspectos bem pagãos, a gente pode dizer assim, né? Por exemplo, diziam que o Michelangelo ele fazia dissecação de cadáveres para ver como é que eram os corpos humanos por dentro, como que eram os seres humanos por dentro, porque o corpo era algo sagrado na Idade Média, né? Então ele não podia ser violado, né? E o Michelangelo, às madrugadas, ele ia, né, nos cemitérios do lugar e ele abria os cadáveres para ver como é que era uma cabeça por dentro, né? E aí você vai ver que na Capela Sistina, em vários lugares da capela, você vai ter lá momentos, né, bem importantes para a tradição cristã, para o cristianismo, mas que o pintor dá um jeito de fazer assim daquilo ali né, ele tipo dá uma sacaneada, né? Então lá vai ter lá um momento da criação do homem por Deus, né? Deus criou o homem lá, a sua imagem e semelhança. Você vai ver que tem o fundo daquela imagem é um cérebro, né? Como é um cérebro humano, né? Tem várias figuras também no teto da Capela Sistina que ela representa órgãos humanos, um fígado, um pulmão, um coração, um cérebro. Tudo isso, né? Na época foi considerado uma obra de arte, né? Mas tem toda uma visão pagã por trás disso, né? Você imagina, né? Isso seria uma afronta. Os papas da época, enfim, os padres da época nem perceberam isso, né? Mas era, de certa forma, uma afronta, né? A própria ideia de que, não, Deus não foi Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, né? Existe algo natural, existe, né? Na verdade, é o cérebro, olha que interessante, né? É colocar o cérebro no mesmo patamar, o cérebro humano, né? No mesmo patamar de um Deus criador. Olha que coisa interessante, né? Mas, enfim, a gente vai ver isso também mais adiante. Um segundo aspecto, pessoal, é a descoberta do novo mundo. Porque, vejam bem, existem pessoas até hoje que acreditam que o planeta Terra não é redondo. Né? Mas, enfim, cada um com suas crenças, né? Mas a gente precisa criticar essas pessoas, né? Porque já desde o século XVI a gente sabe que a Terra não é plana, né? Há quem acredite nisso, né? E quem defenda isso também, né? Mas a gente precisa ter o compromisso ético, eu diria até, né? De avisar essas pessoas, né? De que o que elas creem não faz sentido nenhum, né? Porque, vejam bem, desde o século XVI, com a descoberta, né, do final do século XV, início do século XVI, com a descoberta do continente americano, enfim, a gente sabe que o planeta Terra ele tem um formato, né, cilíndrico, né, vamos dizer assim, no mínimo. Né?
E isso teve um impacto muito profundo, pessoal, porque se descobriu que o tipo de ciência que se acreditava na época ele não fazia mais sentido, tá? Então, todas as descobertas científicas que se deram a partir do século XVI e que se aprofundaram nos séculos XVII, XVIII, e cada vez mais eles estão, a gente tem conhecimentos científicos para explicar a realidade, a gente descobre algo, a descoberta do novo permitiu a gente se dar conta de que existem certos tipos de conhecimento científico que eles não atendem mais à realidade, né? Então, um deles era esse, né? Imaginem todas as cartas cartográficas da época, né? Toda a geografia da época foi completamente alterada, né? Com a chegada, né, dos descobridores, né, do continente americano. Ou seja, tem um impacto profundo que é o seguinte: aquela ciência que se acreditava até então, ela não faz mais sentido. Ela não serve mais. E se precisa criar uma nova ciência. Então, tem toda uma Copérnico, Galileu, né, uma série de cientistas, né, que eles vão se dar conta assim, que aquele tipo de ciência que se acreditava até então, baseada no modelo do Ptolomeu, não serve mais. Então, a gente precisa de uma nova ciência. Por isso, essa efervescência científica do mundo moderno, né? Porque o tipo de ciência... E aí, depois que começou isso, não parou mais. A ciência sempre foi se transformando, né? Então, a gente tem essa primeira transformação aí no campo da ciência, né? Com o Galileu, com o Copérnico, né? O Giordano Bruno ainda. E depois a gente vai ter um aprofundamento disso com Isaac Newton, né? E depois uma mudança também, né? Nessa compreensão de mundo a partir do Albert Einstein, né? Depois o Stephen Hawking, assim, enfim, uma série de pensadores, de cientistas, né, que vão descobrindo coisas novas e vão explicando o mundo de uma forma completamente diferente, tá? E isso marca uma visão de ciência, e que é uma coisa que as pessoas, né, queria também deixar bem claro isso para vocês aqui agora, né? Muitas pessoas acreditam nisso, né? Porque a ciência traz o conhecimento seguro. Na verdade, é exatamente o contrário. A boa ciência, ela traz respostas muito passageiras, respostas que elas simplesmente são consideradas aceitas por um tempo, mas o fundamento da ciência é suspeitar de todo e qualquer conhecimento produzido. Esse é o sentido da ciência. Não é que a ciência ela traz, eu gosto mais de matemática ou ciência porque ela dá as respostas corretas. Isso não faz nenhum sentido, pessoal. Não é assim. A boa ciência é aquela que deixa sempre a possibilidade de novas descobertas. Ela é um conhecimento sempre provisório. É o conhecimento mais testado e mais aceito, mas ele é sempre provisório, né? Então, assim, por isso que a descoberta do Novo Mundo ela foi tão impactante, né? Porque ali os pensadores, os cientistas, as pessoas da época se deram conta, assim, que o tipo de ciência que eles tinham não servia mais, né? Precisava se criar uma nova astronomia, uma nova geometria, uma nova compreensão, uma nova cosmologia, uma nova compreensão sobre o que é o mundo, tá? Então, esse é um segundo aspecto. O terceiro é a reforma protestante, né? Então, há toda uma contestação da força da Igreja Católica e a valorização de uma consciência individual dos seres humanos, né? Bom, mas mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, também esse quarto aspecto, né, a ideia de revolução científica, né? Uma ciência ativa, né? A ideia de que o universo ele é infinito, né? E baseado no modelo mecanicista de mundo. Eu vou retomar agora aqui mais alguns aspectos, né? Para exemplificar um pouquinho isso para vocês. Então, aí, esse é Da Vinci, né? E uma das obras, isso é um manuscrito, né? Vocês já viram esse desenho aqui, provavelmente em algum livro de ciências, né? Esse é o chamado Homem Vitruviano, né? Assim, isso aqui é quase assim, é quase um rascunho do Da Vinci. Foram descobertas várias anotações do Da Vinci, né? Várias produções assim que ele começou, rabiscou, mas não concluiu plenamente, né? Ela é uma obra do final do século XV, 1490, né? Esse desenho, né? Mas vejam bem, ó, o que significa isso aqui, né? Essa esfera, né? Com várias figuras humanas sobrepostas, né? É a ideia de que existe uma centralidade da figura do ser humano, né? Que ele tem uma forma até geométrica, né? Se você estender os braços e as pernas desse formato aqui que o homem aparece, você forma
um círculo perfeito, né? É a ideia de centralidade do ser humano, né? A ideia de que não é mais uma vontade superior, como era, por exemplo, na Idade Média, né? A visão medieval, mas é a vontade dos seres humanos que determinam e que ajudam melhor a compreender o ser humano. Então, como eu falava para vocês, né, há uma valorização das questões humanas em detrimento da escolástica e das questões teológicas medievais, né? Então, toda a discussão dos filósofos medievais, né, que a gente não viu ainda, que a gente vai ver em Filosofia 2, em alguma PNP, em algum momento, ela passa a ser questionada, né? Então, aqui a gente está falando assim do surgimento de um novo ser humano, um ser humano que passa a ter centralidade e tenha dignidade humana, né? E isso a gente tem que entender assim que isso é um novo em comparação ao que se tinha até então. O que se tinha até então? Um ser humano, não vou dizer submisso, mas um ser humano muito devoto, muito a sua vida muito determinada não por si mesmo, mas a sua vida determinada muito pela vontade divina, né? Uma vida muito orientada pela força da religião na vida da pessoa, né? Esses renascentistas, eles vão dizer que essa não é a melhor condição do ser humano. Não é o que há de melhor para o ser humano. O ser humano, o que de melhor ele pode fazer é seguir a sua própria dignidade, a sua própria vontade, tá? Então, aqui eu queria também destacar ainda, né, retomando um pouquinho, né, eu trouxe algumas, todas elas são produções artísticas, né, pinturas principalmente, né. Aqui o Colombo quando chega à América, né. Vocês imaginem, pessoal, dá para comparar, eu vou usar até fazer essa analogia, né, mas dá para comparar a descoberta do Novo Mundo se hoje nós descobríssemos vida fora do planeta Terra. Com certeza dá para fazer essa comparação, com certeza. Porque aqui, nessa pintura, a gente vê bem retratado assim, ó, a diferença, né? A diferença entre culturas. Aqui é um choque de culturas, né? A antropologia é uma área das ciências humanas que ela estuda... o que fazem os antropólogos? Os antropólogos estudam as formas de vida humana em diferentes lugares, em diferentes contextos, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ver se vocês estão prestando bem atenção. Qual desses dois povos a gente pode considerar que eram os mais modernos? Ah, os portugueses, com certeza. Levando em conta a modernidade do jeito que a gente vê ela. Tem. Alguém discorda disso que o Sandro falou? Será que é isso mesmo? Vejam, olha que coisa doida isso, né? Ainda ontem eu estava assistindo a aula com o professor Fernando. Vocês já têm aula com o professor Fernando de Sociologia? Vocês estão tendo aula com ele? Sociologia 13 é com o professor Fernando ou é com o professor Rodrigo ainda? É com o Fernando. É com o Fernando, né? O professor Fernando é uma figura ímpar, né? O professor Fernando, a tese de doutorado dele está concorrendo como a melhor tese produzida no Brasil no ano de 2020. Olha que coisa legal isso, hein? Ele está concorrendo ao prêmio CAPES, que tem a CAPES é a agência de fomento, né? E o professor Fernando está concorrendo para, provável, e eu acredito que é uma possibilidade muito grande disso acontecer, né? De a tese de doutorado dele ser escolhida a melhor tese produzida no Brasil, né? No ano de 2020, publicada no Brasil no ano de 2020. E o professor Fernando estava assistindo aula, a gente tem um projeto juntos no curso de comércio, e ele estava falando um pouco sobre diferentes povos, como que os povos em diferentes lugares do mundo compreendem o que é o trabalho. E aí ele relatou um estudo, né, que os antropólogos do mundo contemporâneo consideram essa noção assim muito válida, que é a seguinte, né? Se nós fôssemos estudar, se nós não, os antropólogos comprovaram isso, né? Que a vida desses povos tradicionais, por exemplo, como essa aqui, né, dos índios, aqui é a chegada do Colombo da América, onde esses são os nativos do que hoje é a República Dominicana, né?
o Cristóvão Colombo chegou, se não me engano, o primeiro lugar foi na ilha de São Domingos, né, onde hoje é a capital da República Dominicana, na América Central. Se a gente fizer um levantamento do que era uma sociedade rica, desenvolvida para essas culturas, todas elas a gente vai descobrir que elas eram muito ricas e muito desenvolvidas. Ou se a gente quer dizer assim, elas eram muito modernas, né? Nesse sentido que eu quero trazer para vocês, né? Por quê? Eles trabalhavam pouco, eles tinham muito lazer, eles conviviam muito com a sua família, eles trabalhavam em média, pessoal, olha que doido isso, não mais do que 2, 3 horas por dia, né? Muito diferente dessa visão que a gente tem aqui dos europeus, né? Os europeus chegaram aqui e eles viam, né, que, nossa, como é que os índios, o que eles faziam aqui, ó? Vocês estão vendo que isso aqui é um instrumento de caça, né? O arco e a flecha, ele servia para caça. Então, era uma sociedade de caçadores e coletores, né? Mas a gente já pode ver uma questão aqui, ó. Eles não eram gordos, não eram doentes, não eram, assim, viviam em tribos, conviviam com os mais velhos, junto com os mais jovens. Eles tinham toda uma cultura já bem definida, né? Mas para os portugueses, olha que... Portugueses e espanhóis, no caso, também, eles foram vistos como sendo povos primitivos, subdesenvolvidos, que não eram modernos, atrasados, né? E os instrumentos que eles davam para os índios eram, por exemplo, machados, né? Porque os índios não tinham machados. E os índios, então, o que eles faziam para derrubar uma árvore, por exemplo? Eles demoravam 4, 5 horas para derrubar uma árvore com um machado de pedra. E o machado de ferro dos portugueses, eles derrubavam essa árvore em 30 minutos. Aí os portugueses acharam assim, nossa, vamos dar bastante machado para eles, que eles vão derrubar bastante árvore, né? Que era o principal bem extraído, né? Nessa época aqui. No caso do Brasil, por exemplo, foi o pau-brasil, né? Vamos dar machados para eles, que eles vão derrubar bastante árvores, né? Não, os índios derrubavam a árvore que eles precisavam em 30 minutos e deu. Não iam derrubar mais árvores, né? Eles não tinham essa noção, assim, de acúmulo, né? De capital, por exemplo, que, né, os europeus nessa época já tinham, tá? Então, assim... Então, do ponto de vista agora, a sociedade mais moderna seria a dos indígenas? Não sei se é esse o sentido, Sandro, assim que, né? Sim, assim, ó, o que é o sonho de uma vida boa hoje para nós contemporaneamente? Trabalhar pouco, viver bem, estar com a família, né? Estar protegido, né? Basicamente é isso. Mas ganhar na Mega Sena e dormir o dia todo, já Pois sim, mas tu ganha na Mega Sena para não fazer nada, né? Então quer dizer que esses povos, eles já não faziam nada, já tinham alcançado um nível de desenvolvimento que já permitia a eles, né? É óbvio que, por exemplo, eles derrubarem uma árvore, eles iam demorar bastante tempo, né? Sem um machado, por exemplo, de ferro. Mas com o machado de ferro, eles derrubariam a árvore mais rapidamente, né? Do que... Esse era o exemplo que eu lembro que o Fernando falava ontem, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, né? É que o que a gente tem aqui é que houve uma sobreposição, né? Um domínio de uma forma. E aí, assim, ó, aos poucos, né? Ao longo do tempo foi se percebendo, mas será que, né, essa é a melhor forma, né? Os antropólogos diziam que, né, talvez os índios, né, e não só os índios aqui no Brasil, né, mas outras culturas tradicionais em outros lugares, né, do mundo, talvez eles já sejam mais desenvolvidos do que quem supostamente acha que é mais desenvolvido, mais rico, né? São sentidos diferentes, Sandro. Do ponto de vista do sentido das coisas, né? Não dá para a gente assim, ó, não dá para mim usar as minhas categorias para mim avaliar uma cultura diferente. Eu preciso compreender a categoria as categorias daquele lugar, daquela cultura, daquele povo, para mim entender se eles estão no nível de desenvolvimento, a gente pode dizer isso, né? Um alto nível ou um estilo considerado próspero, tá? Você acha que talvez essa é a melhor definição para esse nosso exemplo aqui, tá? Mas, enfim, deu para entender, então, pessoal? Talvez o que os europeus, né, os povos dessa época, né, predominantemente os europeus, eles consideravam ser um mundo moderno, talvez não era tão moderno assim, né? Imaginem, as pessoas passaram a trabalhar muito mais aqui, né? Assim, o estilo de vida com muito mais necessidades a ser atendidas, né?
A vida urbana, por exemplo, a gente vai ver isso mais adiante, né? A urbanização, o fenômeno da urbanização, né? Esse fenômeno gerou demandas que não eram necessárias há muitos anos atrás, né? Então, será que a gente será que essa forma de a gente viver e compreender o mundo, será que ela nos tornou mais modernos mesmos? Né? Será que é sinal de algo ser bom? Não sei, né? Só para assim, a gente provocar um pouco a reflexão. Tá? Bom, então, como eu falava também lá no início, né? Esse contato com essas culturas diferentes, né, exigiu, então, uma nova compreensão do que era a tradição, né? Um novo tipo de ciência, porque a realidade que estava se apresentando agora, ela não era mais compreendida com aquelas categorias até então. Vocês imaginem, eu lembro que eu vi uma série uma vez, é uma série bem interessante, chamada Os Borges, né? Quando eu lembro que eu até passei uma vez para a turma, quando eu trabalhei em Rolante, né? Um episódio dessa série. Quem tiver tempo e interesse de assistir, é interessante. Ela conta a história do Papa Alexandre VI, que era o cardeal Rodrigo Borgia, é um cardeal espanhol que foi nomeado Papa no final do século, bem nesse contexto aqui, o contexto da descoberta das Américas. Se não me engano, foi em 1492 que ele assumiu, não, 1496 e ficou até 1502, né, como Papa Alexandre VI. E aí eu lembro que eles levaram, os conquistadores, né, eles levaram um índio para o Papa. E aí o Papa disse, mas que absurdo, né? Que coisa mais inusitada. Era mais ou menos como hoje se nós estivéssemos vendo um extraterrestre, né? Levaram um índio para o Papa, para ele conhecer como era um índio, né? Quer dizer, o que o Papa ia pensar? Não, mas ele, né, precisa ser cristianizado, precisa, né, ser educado e tal. Vejam, aconteceu isso aqui no Brasil, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, pessoal? Os nativos aqui, guaranis, eles tentaram, as reduções jesuíticas, as ruínas de São Miguel, hoje que a gente tem aqui na região das Missões, né? Vejam, o nome, Missões era o quê? Era uma missão religiosa, né? Eram europeus cristãos querendo cristianizar os índios. Foi isso que eles fizeram, né? Mataram milhares de pessoas, né, que se opunham a essa noção, a essa visão de mundo, né? Ou seja, eles impuseram uma cultura para as outras pessoas. E aí é óbvio, né, pessoal, impor algo para alguém contra a sua vontade, as chances disso dar certo são muito pequenas, né? Óbvio que vai dar conflitos, mortes, né? Esses índios aqui, estima-se, né, pessoal, só para dar um exemplo para vocês, no Brasil havia mais de... eu não vou lembrar agora com certeza o dado correto, mas 2 milhões de índios, se eu não me engano, na época da chegada dos portugueses. Uma população de torno de 2 milhões de índios ocupava o território nacional. Hoje elas somam um pouco mais de 200 mil, né? Ou seja, foi um extermínio, né? O que a gente considera hoje como a modernidade, né? Alguns que dizem que o Brasil nasceu a partir dos anos 1500, com a descoberta, né? Na verdade, para os índios e para os povos tradicionais, né, que passa até pouco tempo atrás, tem 40, 50 anos, no Brasil ainda há povos que não fizeram contato com homens brancos, né? Para essas pessoas não teve nada de moderno isso, né? Essas pessoas, elas não eram doentes, elas não tinham doenças, não tinham várias doenças, né, que os europeus trouxeram para eles, né, que acabaram com eles, né? Eles não tinham isso, eles viviam muito bem, ou melhor, muito bem dentro da sua característica, né, dentro da sua especificidade, tá? Vejam, alguém aqui da turma é protestante? Não é católico? Eu sei que em Rolante tem uma comunidade de alemães que é muito forte, né, de imigrantes alemães, e que muitos são seguidores da denominação cristã reformada, como se diz, né? São evangélicos, luteranos, enfim, todos os que não são católicos, né? Que são cristãos, mas não são católicos. Eu sou evangélico. Isso, então todos os cristãos reformados, como se diz, né? Eles têm esse nome, ó, reforma protestante. É uma forma de protesto, né? O cristianismo dos luteranos e dos evangélicos, enfim, de todos os que não são católicos, né, no Ocidente, ela começou como um protesto, tá? Então aqui está Martinho Lutero, né, discutindo lá com os bispos, né, e os líderes religiosos da época. E o Martinho Lutero foi um sujeito que ele radicalizou essa postura dele, né?
O Martinho Lutero defendia que as pessoas elas eram capazes de fazerem a sua própria interpretação da Bíblia, né, que era o principal livro, né, como se diz, de popularização. Popularização não digo, né, porque não era uma coisa muito popular ler a Bíblia, né, mas a partir da invenção da imprensa, né, pelo Gutenberg, que foi um outro alemão bem importante também do século XV, acho que é do século XV, não tenho certeza agora, mas o Lutero defendia que as pessoas elas eram capazes de fazer a sua própria interpretação da Bíblia, né? Bom, se agora a gente tem uma forma de interpretar a Bíblia, se a gente agora tem uma forma de poder ler a Bíblia, e ele defendia que a Bíblia fosse escrita em alemão, né? Que era a língua da época, da sua época ali, né? Porque a Bíblia até então ela era escrita em latim, toda em latim, né? Então, assim, imagine um alemão tentando ler latim, não ia conseguir, né? Teria que aprender latim primeiro para poder entender a Bíblia, né? E aí o Lutero defendia que não, a Bíblia precisa ser traduzida para a língua que as pessoas falam, tá? Segundo ponto, a Bíblia precisa ser popularizada. Foi o primeiro grande livro a ser popularizado. Hoje, até hoje ainda, né? É o livro, se não o mais, um dos livros mais vendidos do mundo, né? Geralmente vendidos e lidos na língua das pessoas. Ninguém aqui que eu sei, pelo menos aqui no Brasil, ou pelo menos a maioria das pessoas, não lê a Bíblia em latim, ou, enfim, na língua que ela foi escrita, né? Aramaico, em grego, enfim. Então, esse é um posicionamento muito forte, né, pessoal? E é a primeira vez que a Igreja Católica no Ocidente enfrenta, assim, uma, entre aspas, reforma de dentro para fora, contestando e mudando, né? Porque o que acontece é que a partir do Martinho Lutero, várias outras denominações cristãs passam a se, né, a se transformar, né? Passam a ser consideradas igrejas cristãs reformadas, né? Por isso o nome, Reforma Protestante. É um cristianismo reformado como forma de protesto com o cristianismo dominante, né, da Igreja Católica, tá? Então esse evento é um momento muito importante na história, porque ele se dá ali, teve, se não me engano, o ano que eu estava, em 2017, são os 500 anos, né, da Reforma Protestante, ali 1517, então, portanto, né, que fez, assim, a reforma, né, quando o Martinho, o que foi a reforma, né? Martinho Lutero pegou e escreveu 95 teses, falando como que ele interpretava, como que ele achava que deveria ser o cristianismo. E pregou lá na porta da sua igreja. Ele diz, olha, isso aqui, a partir de agora, a gente vai começar a fazer desse jeito, né? E aí muitas pessoas passaram a seguir ele, porque ele era uma pessoa muito, né, muito cristão, muito respeitado no seu lugar, né? E passaram, então, a seguir a sua visão, a sua interpretação, né? E aí, a partir daí que nós temos a igreja luterana, em referência a Lutero, né? Que é o cristão reformado que protestou contra a força e né, a forma como o cristianismo se impunha à época, tá? Então, esse é uma obra do século, veja, uma obra do século XIX, Martin Luther ad Forms, né? Que é o Martinho Lutero entre vermes, dá para se dizer, né? Parece que essa é a tradução, né? Que está num lugar em que as pessoas, né, como vocês podem perceber, elas não devem estar muito contentes, né, com o posicionamento do Lutero, né? Muito bem. Então, esse é o terceiro aspecto, né, do que dá início, né, ao que a gente entende por mundo moderno, tá? E aqui eu citei, né, 3 exemplos, né? A recusa da autoridade institucional da igreja, valorização da... O que é a recusa da autoridade institucional, né? E é assim até hoje, né? Não existe, assim, um papa dos luteranos. Me corrija se eu estiver errado. Quem aqui é luterano? Não existe, né, pessoal, um grande líder mundial da igreja reformada, né? Os evangélicos, luteranos. Não existe, né? Tudo católico. Não, os católicos, eles, assim, na denominação cristã católica, existe uma autoridade institucional mundial, que é o Papa, né? Sim, sim. Né? Os luteranos, os evangélicos, eles têm líderes religiosos locais, né? Existe o pastor, existe lá o sujeito que é o líder da comunidade. Por exemplo, a igreja luterana é uma igreja luterana do Brasil, não é isso? Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Quer dizer, há um luteranismo brasileiro. Não é isso? Quem que estava falando ali comigo que é evangélico, luterano? Gabriel. Isso, então é esse o sentido, né? Então, dentro da tradição católico-cristã, nenhum padre de qualquer lugar, né, de Rolante, de Passo Fundo, de qualquer outra cidade do mundo, vai poder fazer alguma coisa que não seja, tenha
permissão das autoridades eclesiásticas a nível mundial. Não dá para um padre, a enrolante, fazer alguma coisa que o Papa não concorde. Né? Não dá. Não dá. Então, assim, a Igreja Católica ela é extremamente hierarquizada. A Reforma Protestante recusa essa autoridade institucional que a Igreja tem. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é a valorização da consciência individual e da liberdade dos sujeitos, né? E a ênfase na consciência e no espírito crítico. Essa é uma característica interessante também, né, das igrejas reformadas protestantes. Tem muita gente, né, tem muita picareta aí no meio, né, pessoal? Mas, de forma geral, nas origens, né, as igrejas protestantes reformadas, elas têm essa conotação muito mais crítica, né? Muito mais voltada para o espírito crítico, né? Muito mais, não medo da Inquisição, por exemplo, que é o que acontecia na Igreja Católica dessa época, mas ênfase na consciência. Bom, eu devo respeitar os outros por mim mesmo, não por medo da Inquisição. Tá? Essa é uma característica bem importante também do próprio mundo moderno. Né? A noção moderna, por exemplo, de ética, a ética moderna, e aqui eu estou já o exemplo do Kant, né? Que é um filósofo alemão, inclusive, diga-se de passagem, protestante também, né? Do século XVIII, o Kant vai dizer, né, que a ética moderna é uma ética do dever, é uma ética da consciência, né? Eu faço as coisas corretas porque eu devo fazer de modo correto, não porque alguém está ou me impedindo ou me impondo para agir. Essa é uma característica importante também, né, do mundo moderno, do sujeito moderno. E a ciência, né, pessoal? Aqui, então, é o Copérnico, né, que é um astrônomo polonês, né, que é o primeiro que vai formular a teoria de que a Terra não é plana. Tem gente que ainda não acredita no Copérnico, né? Mas enfim, isso é uma outra conversa. Mas o Copérnico, ele é o primeiro astrônomo, vamos dizer assim, cientista moderno, né? Que ele vai lançar as bases empíricas, né? Partindo muito, né, das experiências disponíveis possíveis da época, né? Para dizer que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Isso tem uma mudança profunda, pessoal, porque vejam bem, ó, se a Terra não é mais o centro, qual que é o lugar do homem, então? Né? Qual que é o lugar do homem nesse universo? Né? A teoria disponível que se tinha na época era o geocentrismo, né? Que era a Terra no centro de todo o universo. A ideia era ali, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, né? Tem um desenho aqui, ó. A visão de mundo que se tinha na época era algo mais ou menos assim, só que ao invés de ser o Sol aqui no centro, era a Terra. Ó, a Terra está aqui, né? Está lá na órbita do Sol. Então o Sol está parado e a Terra está girando em roda do Sol. Essa é a visão do Copérnico. Essa é a noção heliocêntrica. A noção geocêntrica era o contrário. Era a Terra aqui no meio e o Sol e a Lua e os dois planetas que giravam em torno da Terra, né? Então, o Copérnico é o primeiro, né, astrônomo que vai empiricamente tentar comprovar, né, que aquela noção geocêntrica estava equivocada. Né? E como eu falava para vocês, né, então isso exige um novo método, que aqui eu coloquei as 3 principais características do método científico, que são as bases da ciência moderna, que é a noção de observação, de experimentação e verificação das hipóteses. Tá? Então essas são as bases do que a gente entende por ciência até hoje, pessoal. Tá? A ciência moderna, suas bases são essas aqui, ó. Observação, experimentação e verificação das hipóteses. Tá? Bom, nossa, a gente nem chegou no Descartes, só falando desses primeiros aspectos. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, tá? Já são 9h36 no meu relógio, tá? Até aqui, pessoal, algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar, de questionar? Mas então, até então tinha esse modelo geocentrista onde a Terra ficava no meio e o homem, por consequência, seria algo especial, né? Sim. Mas então, nesse modelo, o homem seria algo especial e Deus seria algo mais especial ainda. E aí eles abandonaram para o homem sendo especial, mas a Terra não sendo. Não sendo Deus o organizador dessa Terra e desse lugar, entendeu? Porque o que se tinha até então? Por que Deus era tão importante na tradição geocêntrica? Porque Deus criou o mundo. Deus criou isso que a gente vive, esse lugar que a gente vive. E Deus colocou isso no centro.
Bom, mas se a Terra não está mais no centro, então não foi Deus que criou. Bom, então se não foi Deus que criou, quem que criou? Né? Temos que entender. Quem que vai entender? O ser humano, com ciência, com a sua própria capacidade, com a sua dignidade, e aí o ser humano passa a ser o centro. Então, o ser humano, perdão, o ser humano passa a ser aquele que constrói o seu lugar nesse mundo. Entendeu? Essa é a diferença. Essa pergunta bem lembrada, bem importante, né? Se o homem não é mais a criatura, né, que vive naquilo que foi criado por Deus, bom, então esse ser humano precisa construir-se a si próprio. É ele que vai fazer as suas escolhas, é ele que vai compreender o mundo, é ele que vai interpretar o mundo que está à sua volta, é ele que vai transformar aquela, enfim, é ele que vai construir o sentido das coisas, então. Não mais esse sentido é dado por Deus. Vejam, até isso, de certa forma, está também aqui no Lutero, não? Porque se não existe mais uma igreja que concentra o poder e que é a autoridade máxima, quem é que vai fazer isso? As próprias pessoas, né? A consciência individual e a liberdade do indivíduo, né? Por isso que a reforma protestante ela também se enquadra nesse modelo aí, né, ou melhor, nesse grupo de situações, de acontecimentos que vão lançar as bases para o mundo moderno, né? Porque, bom, se não foi Deus que criou o mundo não está mais no centro. O planeta Terra, aqui, quando eu falo mundo, eu estou me referindo ao planeta Terra. Se não é mais o planeta Terra que está no centro, bom, então não foi Deus que criou esse planeta aqui, porque essa história toda que a igreja nos conta, a igreja católica, peraí, tem uma coisa que não está certa. Então, eu preciso interpretar isso que está escrito nas escrituras para mim entender, então, o sentido. Talvez o que está escrito aqui seja diferente do que o que essa igreja aqui estava nos ensinando. Então, a gente precisa de uma nova religião, uma nova maneira, uma nova instituição, né, para poder manifestar a nossa fé. Então nós, como humanidade, não éramos mais o motivo do universo, mas o não era o indivíduo centro. ganhou uma valorização aí. Exatamente. É o indivíduo que passa a ter agora fazer as suas próprias escolhas. É por isso que o doutor Fausto, veja, ele era entre aspas, um médico, tá? E aí ele era iniciado nas artes da alquimia. E aí, vejam bem, olha que interessante isso, né? Ele começa a se dar conta que, não, essa história, por exemplo, da igreja, né, de Deus, eu acho que isso não existe, né? Tanto é que ele acha que não existe, que ele invoca o diabo para conversar com ele, né? O que significa o diabo? O diabo é o próprio ser humano, no sentido de que o diabo ele não obedece ninguém, né? Ele faz a sua vontade, né? E o ser humano ali, o que ele faz? O que o Fausto faz? Ele faz um contrato com o Mefistófeles, que é o diabo, né? Então, a ideia... O que é um contrato, pessoal? Um contrato onde você coloca a vontade das pessoas em igual... no mesmo patamar, né? As vontades, elas são colocadas uma ao lado da outra para a realização de alguma coisa, tá? Então, esse é um sentido do mundo moderno também, né? É quando as vontades dos indivíduos passam a ter importância, a serem valorizadas, tá? Isso é uma coisa bem importante do mundo moderno, tá? Pessoal, então ficamos assim. Para a próxima aula, fechamos aí mais ou menos uma hora, né, de encontro. E para a próxima aula, então, eu vou deixar algumas perguntas para vocês responderem. Eu quero. Deixa eu parar a apresentação. Então, eu vou deixar questões, né, para vocês responderem, questões de compreensão desses textos aí que estão disponíveis no Moodle, tá? E aí vocês respondam essas questões, né? E então, para a próxima aula, a gente vai dar sequência aí a essa abordagem aí do nascimento da sociedade moderna, tá? Até amanhã eu vou estar liberando as questões lá no Moodle para vocês responderem. Certo, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Não mais?
Bom, então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou estar encerrando a gravação. Assim que eu tiver disponível, eu publico ela no Moodle e envio também o link do YouTube no grupo. Certo, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigadão, senhor. Até a próxima aula. Feito, valeu, senhor. Valeu.